Então, vocês têm hoje, na aula de matemática, a página 104 para resolverem, tá bom? Vocês vão fazer essa páginazinha, esse número 6, por exemplo, o número 6, o número 7 e o número 8, tudo do mesmo jeitinho. Igual àquela atividade anterior, a última que nós corrigimos, né? Vocês vão fazer desse jeitinho, os múltiplos, lá no número 6, os múltiplos de 12 e os múltiplos de 15. Daí vocês vão descobrir, fazendo os múltiplos de 12 e de 15, quem é o MMC de 12 e 15. Não esquece que o MMC é o menor número, né? O que está em comum entre os dois, o menor, fora zero, tá? O zero ele vai ser sempre comum, né? A mesma coisa vocês vão fazer no número 7 e no número 8, tá? Fazer os múltiplos de cada número e descobrir o MMC, tá? Não esqueçam que tem que ter as reticências, tá bom? Só não vai ter reticências no MMC, porque só tem um menor. Fora zero, só tem um menor, então não precisa de reticências no MMC, tá? Você vai botar reticências nos conjuntos. Por quê? Porque você vai descobrir alguns múltiplos e vai botar reticências porque é um conjunto infinito, não tem fim, tá bom? Então, vocês vão fazer desse jeitinho. Múltiplos de 12, múltiplos de 15, vai circular, ó, o menor entre os dois e vai colocar MMC de 12 e de 15. Esse que eu estou explicando foi da nossa atividade anterior, né? Só estou demonstrando, tá bom? E hoje, na aula de ciências, nós vamos ver um assunto muito importante para o nosso dia a dia, que é a influência do Sol nos corpos, né? O Sol ele é a principal fonte de energia luminosa e térmica para o planeta. Na ausência dessa luz, a iluminação artificial das residências costuma ser feita por lâmpadas, né? Na nossa casa tem lâmpadas, porque quando a gente vai ficando dentro de casa, como nós estamos esses dias todos, né? E vai anoitecendo, o que é que acontece? Nós sentimos falta da luminosidade do sol. Então, assim, nós usamos as lâmpadas. Essas lâmpadas, elas oferecem energia luminosa e também aquecem. Os corpos, no entanto, apresentam propriedades que podem ser naturais ou artificiais, como luz, eletricidade, composição, calor, energia, som. Quando a Terra gira em torno do Sol, temos como consequência as estações do ano, não é isso? Nós não já vimos isso? Quando a Terra vai girando ao redor do Sol, nós temos as estações do ano. Ao redor dela mesma, nós temos dia e noite, né? Então, durante o dia, os raios solares batem nos corpos, provocando reflexo de luz. Se colocarmos algum corpo exposto ao Sol, ele se aquece. Isso acontece porque está recebendo calor. Se em seguida colocarmos esse corpo na sombra, ele vai perder calor para o ambiente. Assim, ocorre uma troca de calor entre o corpo e o ambiente. Deu para entender? Se nós estamos no sol, nosso corpo vai aquecer, né? Vai aquecer. E se a gente vai para a sombra, nosso corpo vai perder calor, né? Então, o ambiente vai receber o calor. Então, há uma troca entre corpo e o ambiente, né? Uma troca de calor. Então, o Sol ele é o único astro, né? Como diz aqui no nosso livro, do sistema que possui luz própria. Ele tem a luz dele, ele não precisa da luz de outro ser. Através de seus raios é possível o aquecimento do solo, dos metais, dos líquidos, entre outros, né? Através dos raios do Sol, todos os seres são aquecidos, né? Luz. A luz é uma forma de energia que podemos perceber por meio da visão,
né? Nós percebemos a luz porque nós enxergamos. Com ela podemos ver tudo que está à nossa volta. Com a luz podemos ver tudo que está à nossa volta. O sol é a fonte natural de luz da Terra. Não é uma fonte artificial que a gente vai lá, né? Liga e desliga, apaga e acende. Os corpos que possuem luz própria são chamados corpos luminosos, como o sol. Alguns objetos criados pelo homem, como a lâmpada, ou alguns seres vivos que possuem bioluminescência, né, como vagalumes, caravelas e microalgas. Então, bioluminescência, isso, do grego bio, né, vida, e do latim lumen, que significa luz, é a produção e emissão de luz por um organismo vivo, como resultado de uma reação química que é transformada em energia luminosa. Olha só que fantástico, né? Então, a passagem da luz. De acordo com a capacidade de permitir ou impedir a passagem da luz, os objetos podem ser classificados em transparente, translúcido, opaco, né? Olha que legal. Os transparentes são objetos como vidros lisos, né? Sem películas, pelos quais a luz consegue atravessar quase que totalmente. São chamados de transparentes ou hialinos. O ar é um exemplo de corpo transparente. Olha que fantástico. O ar é um exemplo de corpo transparente. Lembram que a gente já viu, né, que o ar ele também é matéria. Ele ocupa lugar no espaço, né? Translúcido, que é um vidro fosco, pelo qual a luz passa parcialmente e é chamado de translúcido. É o caso dos vidros com película. Opaco, os corpos que não deixam passar a luz são chamados de opacos. É o caso da madeira, dos metais e das rochas. Para enxergarmos um objeto, é preciso que a luz chegue aos olhos depois de ser parcialmente refletida nos corpos. Para que um objeto produza sombra, é necessário haver uma fonte luminosa, como o sol ou uma vela acesa, um anteparo, local onde a sombra está projetada, e um objeto posicionado entre a fonte de luz e o anteparo. Observe as imagens abaixo. Vamos lá. Nós já tentamos, todo mundo já tentou fazer isso, né? No espaço da parede, por exemplo, né? E que a gente vê que causa sombra, né? E a gente faz diversas sombras com as mãos. Olha aí na imagem, né? A gente tenta fazer cachorrinho, né? Um monte de animais. Gaivotas, né? Eu já vi os alunos fazendo gaivotas, fazendo assim, né? Ó, na sombra, né? Causando sombra na parede. Porque ali vai acontecer o quê? A passagem de luz, não é isso? Então, nós vimos o quanto o sol ele é importante ao nosso corpo, para o nosso corpo, né? Fora que nós aprendemos muito que o sol ele nos proporciona a vitamina D. E nessa época que nós estamos em casa, né, que nós não estamos saindo muito, então é muito bom que você, ao acordar, né, bem cedo, você fique um pouco exposto ao sol para sentir, né, um pouquinho de calor, do calor natural, né, do sol. E esses raios que nós recebemos logo cedo da manhã, né, na manhã, nós recebemos através desses raios a vitamina D, que nos dá força, que dá força ao nosso corpo. Então isso é muito importante, tá bom? Faça essa experiência, se exponha um pouco ao sol logo cedo da manhã para receber, né? E a gente sabe que essa energia do sol é energia boa ao nosso corpo, como nós estamos falando da vitamina D. Então, faça essa experiência, tá? De
tomar um banho de sol e também de fazer essas sombras na parede. Tente fazer algum animal, né? Pra gente confirmar a passagem de luz, mesmo que seja dentro de casa, né? Essa luz aí artificial, tá? Tenta fazer algum animal. E se você conseguir, você tira uma foto e manda pra mim, tá bom? Se você conseguir. Eu sempre vi, né, alguns alunos fazendo, tentando fazer na sala, quando por um momento vê alguma situação de sombra. Então, tentem fazer, tirem foto e mandem para mim, tá bom? E aí vocês têm como atividade a página 79 de ciências e a de matemática, a página 104, tá bom? Lembrando a vocês que tudo que a gente for vendo aqui nas aulas, façam com muito capricho, com muita atenção e tentem de alguma forma tirar as dúvidas, tá bom? Porque logo logo nós vamos começar, daqui a pouquinho vocês vão receber o cronograma e nós vamos começar uma semana de testes, tá bom? Então estudem e que nós possamos terminar essa semana com flores, né, nas nossas vidas, que nós possamos procurar fazer algo que nós gostamos, ouvir música, jogar, brincar um pouquinho e que também, antes de tudo isso, vamos fazer as atividades, tá bom? Beijo e até amanhã.